E hoje é dia de montar o PC Gamer de R$ 3.000. Fala pessoal, beleza? E continuando a nossa série do PC Gamer de R$ 2.500 até o PC Gamer de R$ 10.000, hoje é dia de montar o PC Gamer de R$ 3.000. E um spoiler que eu vou te dar aqui agora, esse PC, mesmo sendo mais caro do que o PC do último vídeo, que é o PC Gamer de R$ 2.500, ele é mais fraco, mas calma que eu vou te mostrar a lógica por trás dessa máquina que a gente vai montar. E a lógica por trás dessa máquina é a seguinte, são peças de qualidade para ter uma base de qualidade. Quando você tem uma máquina bem construída, automaticamente você tem uma máquina que está propensa a durar muito tempo e também ter vários upgrades. Então essa é a lógica por trás dessa máquina e essa foi a lógica para escolher cada uma dessas peças que eu vou te mostrar agora. A placa-mãe escolhida foi a nossa querida Asus TUF Game B550M Plus com Wi-Fi 6. Essa é a placa topo de linha dessa série da Asus. É uma placa excepcional, atende a todos os requisitos, tem um ótimo chipset, uma ótima construção e também tem um suporte ao Wi-Fi 6. Isso ajuda muito, principalmente para aquelas pessoas que não querem ficar arrastando fio em casa, tudo mais. Enfim, é uma ótima placa que tem capacidade de aceitar ótimos processadores e também uma ótima expansão, tanto de memória RAM quanto de armazenamento. E para fazer uma bela dupla com essa placa-mãe, escolhemos o nosso Ryzen 5 5600G, que aqui, além do papel de ser o processador dessa máquina, também vai ser a nossa GPU. Então escolhemos esse processador justamente por isso. Já tem um spoiler aí, nosso PC Gamer de R$ 3.000 não vai ter uma placa de vídeo dedicada. A gente vai utilizar o processamento do Ryzen 5 5600G. Esse é o processador, é um ótimo processador, o melhor custo-benefício para quem quer ter uma máquina sem gastar muito com uma placa de vídeo dedicada. Memória RAM, escolhemos um kit da Asgard com 16 GB a 3200 MHz. Também tem um RGB para ficar bonitinho, né? Porque não é porque o computador é barato que tem que ser feio. Então essa memória vai ficar bem harmônica com todos os componentes, não vai ter nenhuma discrepância entre qualidade, que isso é importante na hora de montar um computador. Não adianta nada você colocar várias peças boas e uma peça que é uma porcaria. Então escolhemos essa memória e é uma memória sensacional. E para tocar todo esse conjunto, escolhemos uma fonte Corsair CV550. Mas muita gente vai falar, nossa, mas essa fonte é muito potente para esse setup. Realmente, ela é muito potente e é mais do que precisa. E no final do vídeo eu vou dar umas dicas de fontes, se você quiser economizar um pouco, para montar um setup parecido com esse. Mas a intenção do vídeo é o quê? Como eu disse lá no começo, a intenção de montar essa máquina é justamente montar uma base para que aceite vários upgrades. Dentre eles, uma placa de vídeo. A placa de vídeo, consequentemente, gasta mais energia. Então, se você tem uma máquina montada que já está com uma fonte de 550 watts, você consegue colocar até uma RTX 3060. Então, tá perfeito. Você tem uma máquina ali que está pronta para receber upgrades. Então, esse foi o motivo de escolher essa fonte. E armazenamento, escolhemos um SSD da Kingspec, uma marca bem confiável aí do mercado. Escolhemos 512 GB, que é o suficiente. Mais do que isso, você precisa colocar um HD para baratear os custos, mas um SSDzinho bom, barato e que atende às nossas necessidades. E para refrigerar esse processador, um cooler box dessa marca que eu não sei pronunciar o nome direito, mas que tem esses 3 fãs. Eu poderia ter colocado um cooler box mais barato? Poderia, mas eu gostei bastante da construção desse cooler box e também gostei bastante da estética dele. Tem essas luzes que dá esse charme a mais nele, mas ele consegue resfriar muito bem esse processador. Então é um ótimo cooler box, tá ali na faixa dos seus R$ 150, R$ 160 e vai atender tranquilamente esse Ryzen 5, que nem é um processador tão quente assim. E agora, por último, mas não menos importante, o nosso gabinete. Aqui eu não coloquei ele na conta para dar os R$ 3.000, porque o gabinete você pode colocar o que você tem em casa, ou você pode comprar o mais barato possível. Para a gente montar esse computador aqui no vídeo, eu escolhi o nosso querido Sharkon TG5 Pro RGB, que é um gabinete que a gente tem aqui no nosso estúdio e que vai servir muito bem para a gente montar a nossa máquina. Então essas foram as peças que nós escolhemos aqui para poder montar esse PC Gamer de R$ 3.000 e eu acho que você já percebeu por que esse PC Gamer de R$ 3.000, mesmo sendo mais caro do que o do vídeo passado, ele tem um desempenho ou vai ter um desempenho inferior, porque naquele PC a gente colocou uma GTX 1660 e nesse aqui nem tem placa de vídeo, né? É o nosso Ryzen 5 5600G que vai ficar responsável pela parte gráfica. Então a intenção aqui foi justamente, como eu já falei aqui no vídeo, ter
ter uma plataforma estável e confiável, diferente da plataforma utilizada no vídeo passado, que é um kit Xeon, que é confiável, entre aspas, mas são placas feitas assim, você não sabe a qualidade da placa, a duração da placa, são processadores usados, entendeu? Então não é uma plataforma tão confiável. Essa aqui já é uma plataforma muito confiável, mesmo custando mais caro. Então aqui você vai investir um pouco a mais, mas você vai ter a segurança de que tudo vai estar funcionando de forma harmônica, que tudo vai ser previsível. Então você monta uma máquina e vai ter aquele desempenho específico que você buscou, entendeu? Diferente do que acontece ali em algumas oscilações do nosso kit Xeon, beleza? E lembrando que todas as peças que a gente mostrou aqui no vídeo estão aqui na descrição. Se você tem interesse em montar uma máquina igual essa ou parecida com essa, confere aqui na descrição. Então, sem mais enrolação, vamos para a montagem relâmpago dessa máquina. Então bora lá, máquina montada e agora é hora de testar para ver se ela tem um desempenho ao menos satisfatório para uma máquina de R$3.000. E nessa fase de teste a gente vai ser bem metódico aqui, a gente vai utilizar sempre os mesmos jogos, utilizando as mesmas capacidades gráficas de cada jogo. Por quê? Porque só assim a gente vai ter um parâmetro entre o PC Gamer de R$2.500 até o PC Gamer de R$10.000. Então esse é o objetivo e algumas observações sobre essa máquina. A primeira observação é justamente sobre uma configuração específica que é designar 4 GB de RAM da nossa memória RAM para a memória VRAM desse processador. Então isso vai dar um desempenho extra aí nos jogos e você que vai montar uma máquina parecida com essa vai ver que tem sim um ganho de performance. E a segunda e mais importante é a seguinte: como a GPU integrada desse processador é da AMD, porque o processador é da AMD, eu não consigo utilizar o software da NVIDIA para gravar os vídeos de teste. Então consequentemente eu tive que usar o OBS. Não gosto de usar o OBS porque ele usa muito processamento. Então consequentemente ele acaba deixando o desempenho em jogos, na verdade em qualquer coisa que estiver gravando, né? Ele acaba deixando o desempenho menor e isso é ruim. Então todo o desempenho que você vê na tela pode majorar aí em 15%, beleza? Porque o OBS está lá sugando esse nosso desempenho. Outra coisa é que para minimizar esses danos do OBS, eu coloquei para gravar na qualidade baixa. Então vocês vão ver o teste e o teste vai estar com uma qualidade um pouco baixa. Entendeu? Porque todos os testes foram feitos em Full HD, então tecnicamente era para a imagem ser Full HD, mas eu tive que filmar ali em 30 quadros com resolução um pouco mais baixa, senão seria impossível filmar e jogar ao mesmo tempo. Então essas foram as observações, sem mais enrolação, bora testar essa máquina. E para começar, o nosso famoso Fortnite. Aqui tivemos um desempenho de mais ou menos 25 FPS, com preset no épico, que é um desempenho baixo, mas totalmente compatível com essa máquina. Já no alto, conseguimos ali na faixa de 45 a 50 FPS, que ainda assim é um desempenho que não é muito jogável para um jogo de tiro, mas com preset no médio as coisas já começam a mudar um pouco. Então, atingindo mais ou menos 70 frames por segundo, no médio a jogabilidade já começa a ficar muito mais interessante. E se você gosta de jogar um jogo competitivo, e se você não se importa com gráficos, e você se importa apenas com desempenho, quando você colocar o Fortnite no baixo, você vai ter um desempenho muito satisfatório. Ainda mais se você tiver um monitor de 120 Hz, porque aqui o Fortnite atingiu 130 FPS no baixo. Então esses foram os resultados no Fortnite. Já no CSGO, colocando tudo no alto, conseguimos ali um desempenho de mais ou menos 60 FPS, que dá para jogar. Não é o ideal para jogar CSGO, mas é totalmente jogável. No médio não mudou muita coisa, foi ali para a faixa dos 75 e no baixo já conseguiu flertar um pouco ali com o competitivo, chegando na faixa dos 90 a 100 FPS. Então dá para jogar, essa máquina ela roda CSGO e se você tiver um monitor de 120 Hz,
Hz, ali no baixo você consegue quase chegar nos 120 Hz. Mas a maioria das pessoas tem monitor de 60 Hz, então você pode jogar CSGO no alto. E interessante aqui que tanto no Fortnite quanto no CSGO, o nosso Ryzen 5 com processador ficou ali na faixa dos 30% de uso, então estava bem tranquilo. A nossa GPU integrada que sempre estava ali na faixa dos 95 a 100% de uso. Dá para entender esse desempenho porque é uma GPU integrada. Beleza? Então bora para o próximo game. Já no Warzone conseguimos um desempenho um pouco peculiar, porque não mudou muita coisa aqui. No alto conseguimos ali na faixa dos seus 40 FPS, no médio na faixa de 45 e no baixo na faixa de 55. Então não é um desempenho que mudou muito, tecnicamente e visualmente eu acho que não muda muita coisa, mas é interessante, né, ver um processador com a GPU integrada rodando um Warzone. Então você consegue sim jogar o seu game ali liberando 60 FPS. Então perfeito. Warzone, mesmo que o desempenho não seja o desempenho mais incrível do mundo, ele roda aqui nessa máquina. E já no Red Dead Redemption, aqui a coisa ficou um pouco mais crítica. Com tudo no alto, ele rodou ali na faixa dos 20 FPS. Aí sim, a jogabilidade já não fica muito interessante, principalmente para quem já jogou esse jogo ali no mínimo a 60 FPS. Já tem muito throttling ali e não fica interessante. Mas se você reduzir a qualidade para o médio ou para o baixo, você já tem um desempenho aceitável ali na faixa dos 30 FPS. Ainda assim, é interessante, né? Nossa GPU integrada rodando o Red Dead Redemption a 30 FPS, mesmo que seja no baixo. Então já no GTA, com tudo no alto, ele conseguiu uma média de 25 a 30 FPS. E como eu já disse, é jogável, mas não o ideal. Se você reduzir essas qualidades, colocar no médio ou ali no baixo, você vai conseguir ter um desempenho bem superior. Para quem preza pela jogabilidade, não se importa muito com o gráfico, dá para fazer tranquilamente. Então esse foi o desempenho do nosso PC Gamer de R$3.000 com o Ryzen 5 5600G. E aí, o que você achou dessa máquina aqui? Mas seja sincero aí nos comentários. Você acha que eu gastei demais? Você acha que poderia ter colocado outras peças? O que você achou do desempenho? Você achou aceitável? Achou razoável? Ou achou uma porcaria? Então, deixa aí nos comentários que depois a gente bate aquele papo. Tranquilo? Agora eu vou te dar as minhas considerações sobre o que eu achei dessa máquina. A primeira consideração e mais importante, na verdade o motivo por qual eu montei essa máquina, é justamente por ser uma plataforma que aceita muitos upgrades. Desde você colocar uma boa placa de vídeo, até aumentar a RAM, aumentar SSD. Então, basicamente é uma ótima plataforma. A segunda é que é uma plataforma muito segura e muito estável, então você pode confiar plenamente nas peças. Lógico que pode ter problema nas peças, mas isso é um erro de 1 em 1 milhão, entendeu? Bem diferente quando você compra um kit Xeon, por exemplo, que você não sabe o padrão de qualidade daquela empresa e tudo mais. Então sempre é bom utilizar peças conhecidas, beleza? Outra consideração importante é que mesmo ela não rodando todos os jogos em qualidade alta, ela consegue rodar os jogos em qualidade considerável para a pessoa se divertir até que ela possa comprar uma placa de vídeo dedicada. Então essa é uma vantagem muito legal, né? Para quem não quer gastar muito, mas mesmo assim quer aproveitar, né? Então esse é um ponto bem importante. E também outra consideração importante sobre essa máquina é justamente a revenda. Como é uma máquina que tem boas peças, muito bem construída e peças que são procuradas pelas pessoas, como por exemplo o Ryzen 5 5600G, ela é de fácil revenda depois, né? Então você pode montar, utilizar pelo tempo que acha necessário e depois quando você quiser trocar toda a plataforma, se for do seu interesse, você pode vender facilmente. E a pergunta que fica no vídeo é: vale a pena ou não vale a pena montar essa máquina específica? E a resposta você já sabe, né? É claro que vale a pena, pelos motivos que eu já expus aqui, né? Por ser uma máquina que aceita upgrades, por ser uma máquina bem construída e muito estável, por ser uma máquina de fácil revenda e por ser uma máquina que, mesmo não rodando tudo no máximo, roda sim todos os jogos. Então esses basicamente são os motivos que justificam você gastar mais ou menos R$3.000 nessa máquina. E agora outra pergunta que vai ter, que eu acho que talvez seja a mais importante desse vídeo, é: eu consigo montar essa máquina economizando ainda mais? E a resposta também é sim, você consegue, e eu vou te mostrar agora algumas peças que você pode substituir desse setup para economizar ainda mais sem perder a eficiência do conjunto. A primeira coisa é modificar a placa-mãe. Em vez de a gente usar uma B550M Plus, podemos utilizar uma B450M, que é um pouco mais antiga, você vai ter que atualizar a BIOS, mas você ainda consegue economizar um dinheiro nessa parte. A outra coisa seria reduzir a fonte, né? Só que aqui você já começa a perder um dos motivos que eu te dei lá atrás, que é justamente ser uma plataforma pronta para receber upgrades. Se você colocar
colocar uma fonte de 450, já começa a ser incompatível com algumas placas de vídeo, com alguns outros upgrades. Mas você pode fazer para economizar. Outra coisa é tirar essas memórias com RGB. Então você não tem necessidade de colocar elas, é puramente estético, mas eu acho bonitinho e eu acho que compensa bastante, sabe? Não é tão caro, acaba elevando o valor do seu setup. E por fim, você pode colocar um cooler box simples, né? Às vezes você já tem um cooler box ou quer comprar um bem baratinho. Então todas as peças que eu citei aqui, tô deixando aqui na descrição como alternativa para montar o seu setup. E às vezes acabar economizando aí, né, até 30% na montagem da sua máquina. E para concluir esse vídeo e também responder uma dúvida de muitos inscritos, que eu tenho certeza que vão colocar aqui nos comentários, é o seguinte: por que eu vou montar esse computador de R$3.000, sendo que o que você montou de R$2.500 é mais barato e é muito mais potente? E eu já dei spoiler no vídeo inteiro te mostrando por que você deve montar esse e não aquele. Então basicamente a resposta a essa pergunta é o que eu já falei ao longo de todo o vídeo: segurança, estabilidade, confiabilidade, possibilidade de upgrades. Então esse é o motivo, é pensar a longo prazo e pensar com inteligência, né? Pensar que você vai montar um equipamento que consequentemente você vai usar com a carga de estresse considerável e que você precisa que ele te entregue essa confiabilidade. Então esse é o motivo de desembolsar um pouco a mais e acabar tendo um pouco menos de desempenho. Só que no futuro, quando você colocar uma GPU aqui, você vai ter muito mais desempenho. Espero que vocês tenham gostado. A gente aqui produziu esse vídeo com muito carinho mesmo. A gente pensou em cada detalhe para deixar o vídeo o mais otimizado possível. Espero ter respondido todas as dúvidas de vocês sobre uma máquina dessa de R$3.000, né? Um dos motivos de ter feito essa série é justamente tirar um pouco essa mística desses computadores prontos que são vendidos aí de R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000. E às vezes você pode montar o seu próprio computador com um desempenho muito superior e conhecendo cada peça, sabendo por que eu vou usar uma peça e não vou usar outra, entendeu? E até para você conseguir ver quais peças estão dentro dessa máquina pronta que você está comprando. Então, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Todos os produtos mostrados aqui estão na descrição. Confere lá, se inscreve no canal, deixa seu like e tchau!